Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E durante muito tempo a evolução dos fones de ouvido seguiu uma lógica simples. Quanto melhor eles conseguem bloquear o mundo lá fora, melhor a experiência. Mas uma nova geração de dispositivos está indo justamente na direção contrária. São os chamados fones Open Ear, que permitem ouvir música sem fechar completamente os ouvidos e continuar percebendo carros, pessoas e tudo o que acontece ao redor. Essa tecnologia está ganhando espaço, principalmente para atividades físicas e para quem não quer passar o dia isolado do ambiente. E a inteligência artificial também já começa a participar dessa evolução. No episódio de hoje, a gente explica como esses novos fones funcionam, onde entra a IA e por que eles podem mudar a maneira como a gente escuta a música. Você também vai conferir. Falha de chips pode adiar o iPhone 18 para 2027, caixa inteligente promete acabar com comida fria no delivery e ChatGPT ganha voz mais natural e conversa em tempo real. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Para entender melhor essa mudança no mercado de fones de ouvido, o repórter Renato Moura conversou com Rodrigo Knisti, presidente da Harman Brasil e responsável pela América do Sul. Na conversa, o Rodrigo explica por que a empresa acredita no crescimento desse formato, como a inteligência artificial já participa do desenvolvimento dos novos produtos e quais são os desafios para levar recursos tradicionais dos fones fechados para uma experiência em que o usuário continua conectado ao ambiente. Eles também falam sobre design, conforto, cancelamento de ruído e sobre a importância do consumidor brasileiro para os lançamentos da marca. Bora ouvir! O Canaltech está aqui hoje com o Rodrigo Knisti, presidente da Harman Brasil, responsável pela América do Sul, para falar sobre os novos lançamentos da JBL, mais especificamente aqui os fones de ouvido da linha Live e da linha Sound Gear. Então, Rodrigo, primeiramente, obrigado por estar falando com a gente de novo, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre o que a JBL está trazendo de novo aí para o mercado brasileiro? Com certeza, é um grande prazer estar com a Canaltech novamente aqui para falar das novidades da JBL. Tá, vamos começar aqui falando sobre... É muito produto, né? Então vamos tentar ir por parte, né? Vamos falar aqui especificamente de uma forma mais abrangente sobre as novidades dessas duas linhas e como o que a JBL pretende trazer aí em específico para o portfólio dela aqui no mercado de fones de ouvido. Então vamos simplificar. Hoje nós estamos fazendo o lançamento formal de duas grandes categorias, que uma delas é uma inovação para o mercado, outra é uma evolução de uma categoria que existe. Então, vamos falar primeiro da inovação. O mercado já está começando a conhecer a categoria de Open Sound, que são os headphones, né, que não necessitam que se feche a orelha, o ouvido. Ou seja, a pessoa consegue escutar o meio ambiente em que está, porque o som é jogado para dentro do canal auditivo. É uma tecnologia nova, né? E principalmente a forma como ela é executada teve uma evolução muito grande. A empresa utilizou algumas tecnologias, inclusive IA, para fazer com que essa tecnologia realmente funcionasse bem e tivesse uma qualidade acústica tão boa quanto um headphone fechado. Então a utilidade dele, principalmente para uma pessoa que quer ter um som de alta qualidade e ao mesmo tempo ter a presença no seu ambiente. Ou seja, vou dar um exemplo de aplicação, um corredor. O corredor está correndo na calçada e de repente chega um cachorro ou uma bicicleta e ele leva uma surpresa porque ele está usando um headphone fechado e não conseguia escutar. Com o Open Sound ele consegue ter essa percepção e vai escutar o meio ambiente ao mesmo tempo que está escutando o som com uma altíssima qualidade. Eu uso, desde que lançou esse produto, o produto já está lançado no mercado, essa categoria, e eu uso, e para mim, eu vou descrever a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho é que eu coloco o headphone, questão de minutos depois eu nem sinto mais que eu estou com o headphone. Parece que tem uma caixa acústica flutuando perto dos meus ouvidos.
E quando eu paro para conversar com alguém, por exemplo, eu consigo conversar com a pessoa enquanto estou escutando música ao mesmo tempo. Então é uma outra forma de experimentar headphone. Então nessa categoria que nós estamos fazendo um lançamento formal para o mercado brasileiro, para divulgar a tecnologia, nós temos alguns produtos, como por exemplo o Sense Pro e o Sense Lite, que são produtos para usar no dia a dia, com bastante conforto, e 2 produtos que são para realmente esporte, que é o Endurance Pace e o Endurance Zone. Cada um deles são 2 opções com um nível diferente de qualidade acústica, algum mais sofisticado, outro menos sofisticado, mas ambos com qualidade excelente e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de fazer esporte ou ter um headphone ainda mais confortável que você simplesmente esquece que está com ele no ouvido. Esse é uma categoria muito importante para nós, porque está tendo uma receptividade muito boa no mercado, é um novo jeito de usar o headphone. Esse é um dos lançamentos de hoje. O outro lançamento é uma evolução, na verdade, da nossa linha Live, que tem desde headphones in-ear, que são aqueles que você coloca e tem a introdução dentro do canal auditivo. Tradicional, né? O tradicional, né? Tanto no formato PIN, como Buds, como Flex. Ou seja, nós temos 3 opções, porque dependendo da pessoa, e isso tem muito a ver com a ergonomia da orelha e do canal auditivo, a pessoa vai se sentir mais confortável com uma das 3 opções. Nós somos a única empresa de headphone no mundo que oferece as 3 opções do mesmo produto, com a mesma qualidade acústica, com o mesmo nível de conforto, só que depende da experiência do usuário para achar qual é que é o melhor produto para o seu uso. Então isso é um lançamento que nós estamos fazendo aqui hoje, junto também com os headphones também da linha Live, que são os de over-ear, ou seja, aqueles que têm a concha acústica para proteger o ouvido e faz o encapsulamento maior, o isolamento acústico maior da audição da pessoa em relação ao meio ambiente. Então aí nós estamos lançando o Live 780, que tem o recurso de Noise Cancelling para dar um isolamento ainda maior, e o Live 680, que também tem Noise Cancelling, mas são com 2 experiências diferentes, porque um deles é over-ear, ou seja, é aquele que tem a capa do headphone maior, ou seja, pega em volta do ouvido, e o outro é on-ear, ou seja, se apoia sobre o ouvido. Cada um tem sua vantagem e desvantagem dependendo da forma como a pessoa vai usar. Então, como sempre, nós da JBL temos uma preocupação muito grande com a experiência que a pessoa vai ter na hora de usar o produto JBL, nesse caso um headphone. Então nós damos várias opções para a pessoa poder chegar, por exemplo, numa loja, experimentar e chegar à conclusão qual é o que se adequa melhor, qual é que dá mais conforto para ele. A qualidade acústica é o mesmo padrão, mas claro que cada um vai dar um conforto diferente dependendo da preferência pessoal do usuário. Ele falou agora sobre público-alvo, né? Você citou bastante coisa aí, mas vamos por partes aqui, né? Começando aí pelo Sound Gear, você falou bastante dos atletas, né? Ali a gente não precisa entrar especificamente em atleta de alto nível ali e tudo mais. Mas ali a gente pode dizer que essa linha foi direcionada mais para quem pratica atividade física ou quem quiser, por exemplo, a gente, como você citou, tá vendo uma tendência, né? Esses fones Open Ear. E a gente vê que eles têm um design de brinco, né? Geralmente parece um acessório de orelha mesmo, você encaixa ali, fica parecendo um brinco quando você olhar rápido assim. Então ele também atende as pessoas ali que não procuram um fone para usar na academia, por exemplo, durante uma atividade. O que você pode me dizer ali sobre essas 2 linhas, na verdade, não só sobre... Ah, perfeito. Que bom. Essa tua pergunta me abre ainda mais espaço para mim falar da questão da experiência do usuário, que é tão importante para nós. Então, por exemplo, esse headphone mais pequeno, que é o headphone menor de toda a nossa linha, que é o Clips, que ele é Open Sound, ou seja, ele parece quase um brinco. Ele acaba sendo uma decoração até para o ouvido. É uma coisa até que tem um vínculo com moda, eu diria. Tem várias cores, tem o translúcido, o opaco, ou seja, você vai escolher aquele que representa a sua personalidade. Tem até esse vínculo, né, de expressão da sua personalidade. E claro que traz o som com qualidade JBL. E ele realmente, ele parece quase um brinco. Você começa a usar, esquece que está usando. E tem todo aquele benefício de você estar com a facilidade de perceber o que está acontecendo à sua volta.
Esse, por exemplo, é um headphone perfeito para o dia a dia. Ele é extremamente leve, você não vai cansar de usar. Ele tem uma durabilidade de bateria bem longa, então você pode passar o dia todo usando. Então é uma solução super estética e para o dia a dia ao mesmo tempo. Quando a gente vai para o Sense Pro ou Sense Lite, são headphones que apresentam mais o conforto e a forma como ele se apoia no ouvido é tão confortável que você realmente esquece que está usando, mas a fixação dele não é tão firme. Então, qual é que é a ideia? É para o conforto. É para quando você, por exemplo, está escutando uma música em casa ou está, por exemplo, vendo um filme no seu notebook, no seu tablet. Então, é esse tipo de aplicação. E quando vai para o Endurance Peak ou Zone, né, que são as duas opções, aí é para quando você está fazendo um esporte. E é muito importante, como você falou, não é para o esportista profissional. Pode ser para o esportista profissional, sim, com certeza. Mas é para o usuário geral. Por exemplo, alguém que vai andar de bicicleta, alguém que vai passear com um cachorro, uma caminhada na natureza, onde você não quer ficar isolado da natureza, mas quer ter a sua trilha sonora, que traz, por exemplo, paz de espírito para você caminhando no meio da natureza. Você leva esse produto porque ele não vai cair do seu ouvido. Ele tem uma fixação ergonomicamente mais ajustada, que não vai deixar ele cair, e a sensação de você usar ele é de conforto, né? Mas também de segurança, que ele não vai cair, que ele não vai perder. Porque, obviamente, como é um TWS, ou seja, é um produto que não tem um fio ligando eles, sempre a pessoa fica com aquela insegurança inicial que eventualmente pode cair do ouvido. Essa versão para esporte, eu te garanto, não vai cair do ouvido. Então dá essa segurança para o usuário. Perfeito ali. E aí, a gente falando agora sobre tecnologia em si, né? A gente já sabe que o design é um grande diferencial, tanto que como eu já mencionei aqui, os Open Ear tá uma tendência, né, recente aí, que tá se popularizando bastante, como você disse, por questões de design também, né? Não só pra quem gosta de ouvir música, no caso, que é um fone aí pro dia a dia. Mas aí, falando de tecnologia, como que a JBL evoluiu essas duas... Principalmente o Live, né, que já é uma evolução de uma linha mais antiga, assim. Como que a JBL investiu para melhorar esses dois, principalmente no quesito ali da assinatura da JBL, né, que é o som de extrema qualidade que a gente já conhece aí. Bom, a evolução é constante. Normalmente está muito associada à questão de desenvolvimento de novos materiais que são patenteados pela empresa, né? Então é o design associado também com os materiais que são utilizados na construção. Mas nessas novas gerações tem sim um impacto bastante significativo da tecnologia de inteligência artificial. Em dois aspectos. Primeiro, no aspecto construtivo, porque os nossos engenheiros, tanto da parte física do produto, que a gente chama de hardware, né, do produto, como da parte de software do produto. Quando são criados, hoje em dia, os nossos engenheiros estão usando cada vez mais inteligência artificial para poder acelerar o ciclo de desenvolvimento e chegar a uma solução mais otimizada. Essa é uma forma. E a outra forma é na própria solução do produto. O software que faz o processamento de sinal desses headphones, eles têm pedaços de software que foram desenvolvidos por IA e dá para se dizer que são nativos em inteligência artificial. E isso ajuda muito na questão de subjetiva, a questão de como a pessoa percebe o som. E a inteligência artificial permite fazer inúmeras simulações ao mesmo tempo e chegar numa solução otimizada para a pessoa. Então, tem esse impacto, sim, dessas novas gerações, dessa tecnologia nova. E, obviamente, quando a gente está falando do Open Sound, tem uma coisa que já vem de longa data na JBL, que é o DNA do áudio profissional que a marca traz. Ou seja, a marca, quando foi inaugurada, quando foi desenvolvida pelo James B. Lance, né, que é o fundador da empresa, há 80 anos atrás, né, inclusive esse ano estamos comemorando 80 anos da marca, ele nasceu exatamente para fazer equipamentos de som para o cinema. Para você ter uma ideia, hoje, no mundo, todos os cinemas do mundo, nós temos uma estimativa que em torno de 60% dos cinemas do mundo usam equipamentos de JBL. Esse DNA tecnológico
que vem do som imersivo, que vem desde sistemas Atmos, Dolby, nós trazemos essa tecnologia para dentro dos headphones. E claro que isso é uma evolução constante. Quando chega na questão do Open Sound, você imagina, é como se fosse um pequeno cinema nos seus ouvidos. Ou seja, ali você tem uma caixa de som que está jogando som dentro do teu ouvido, mas tem que dar uma percepção espacial para o som, para ele propiciar uma experiência imersiva. Isso é análogo ao que a gente faz no cinema. O DNA da marca já traz tudo isso e cada vez mais a gente consegue implementar isso nos produtos que são usados no dia a dia para as pessoas. E agora, acho que essa é uma curiosidade que muita gente que tá ouvindo deve ter, principalmente eu incluso, né? Que eu também sou consumidor e eu queria saber especificamente ali o que a JBL fez com respeito a cancelamento de ruído para os modelos Open Ear, né? Que essa é uma questão aí que pega, né? Por exemplo, a gente que usa esses fones mais tradicionais, o cancelamento de ruído é importante ali para conseguir vedar o ambiente, o som externo ali, para você não distrair ali, você conseguir principalmente escutar algumas camadas mais profundas da música, tipo baixo ali, as batidas. E no modelo Open Ear, que o seu canal auditivo está ali exposto de alguma forma, isso parece ser bem mais complicado de fazer. Então, qual foi a solução da marca? Bom, infelizmente a resposta é muito simples. A gente ainda não chegou nesse estágio. Os Open Ears não têm cancelamento de ruído, né? Quem tem são realmente os fechados, que conseguem controlar melhor o ambiente dentro do canal auditivo. Então, assim, a empresa continua trabalhando, a tecnologia no mundo todo não chegou ao ponto de conseguir fazer cancelamento de ruído que seja realmente eficiente nos dias de hoje. Então hoje não está disponível, mas no futuro, com certeza, vai ter novidades. E com respeito aos novos modelos do Live, com essa tecnologia aí, tem alguma novidade? Sempre é um passo a mais em qualidade acústica, em durabilidade de baterias e, no caso do Live, agora, dessa geração, a maior novidade, na verdade, é até o design do produto. O design, o acabamento, as cores, associados com as melhorias naturais, porque sempre quando a gente lança uma nova geração, obviamente tem que ter uma diferença de performance. Se você pegar uma geração, pegar outra geração, a qualidade acústica é muito boa, mas sempre você percebe uma evolução. Então é uma evolução quântica, gradual, e ao mesmo tempo toda a parte estética, que agora a empresa se voltou para a parte estética de uma forma mais forte. E com respeito a... Hoje a gente as pessoas usam fone de ouvido o tempo inteiro praticamente, né? E muita gente tá ali usando eles especificamente ali para fazer chamadas, né? Então nesse quesito, cada vez mais as pessoas têm procurado fones de ouvido mais completos nesse quesito, né? Que tenham mais microfones e consigam abafar bem a voz delas ali na chamada. Então teve algum avanço nesse ponto aí? Em algum desses modelos? Melhorias contínuas, sim. Ou seja, sim, é sempre uma etapa a mais de evolução. E aí vem a questão também do conforto ergonômico, né, do próprio headphone. Novamente, sempre tem uma evolução em cada geração. A melhor forma de experimentar isso é experimentar o produto. Então, assim, minha sugestão, vá numa loja, bote o produto nos seus ouvidos e sinta a diferença. Agora eu vou tratar especificamente ali do headphone, né, que vocês estão lançando da linha Live. Eu percebi que ele tem uma espuma muito grande. E isso, em quesito de conforto, é excelente, porque muitos desses fones eles acabam afastando uma parte do público, porque conforme o tempo vai passando, né, ele aperta um pouco a orelha e aí fica desconfortável de usar. Então eu queria saber, nessa parte relacionada a conforto, qual foi a atenção que a JBL deu, né, não só pro headphone, mas pros demais também, né? Tem até acho que vale citar aqui também o da linha Sound Gear, que ele tem uma alça para prender no pescoço, né? Na nuca. Que é pra quem tá praticando algum esporte ali, também evita que caia. Então isso é interessante. Ah, perfeito. Isso é uma preocupação constante da empresa, sempre trazer produtos mais confortáveis. A evolução é em desenvolvimento de novos materiais, né? Porque tem a questão do conforto, mas não só o conforto do contato, mas também o conforto em relação a suor, por exemplo. E os novos materiais que a gente está usando são laváveis também. Porque não adianta o produto ser confortável e bonito quando você compra. Ele tem que ser bonito e confortável durante o uso também. Até uma questão de higiene, com certeza. Então esses novos materiais são cada vez mais resistentes, são laváveis
e permite um conforto maior. Já encaminhando para o final, vamos falar um pouco sobre mercado. No Brasil, você acha que todos esses produtos aqui, tipo, a gente vê que eles têm os nichos deles, mas você acha que eles também têm um potencial para alcançar um público geral aqui no Brasil? Se o público já está preparado para aderir a uma tecnologia mais moderna como essa, assim, com designs diferenciados e tudo mais? Ah, com certeza. O público brasileiro é extremamente ávido por tecnologia, por novidade, por inovação. A gente compara com os outros mercados lá fora e é impressionante como nos outros mercados o público ou é mais conservador, né? Não tem essa ânsia por inovação, por novidade, como nós brasileiros temos, ou até são mercados mais simples, que querem uma solução prática e não se preocupa tanto com sofisticação. O brasileiro é muito exigente, o brasileiro gosta de novidade, e eu diria que por isso é que a nossa marca JBL, quando nós fazemos benchmark interno em relação à performance da nossa marca com outros mercados, o Brasil se destaca de forma impressionante. Todos os indicadores de satisfação de cliente com produto, satisfação do cliente com pós-venda, satisfação do cliente com a experiência do uso, market share da nossa marca no Brasil, todos os indicadores são os maiores do mundo. Nenhum deles a gente fica em segundo lugar. Nós só temos a agradecer ao mercado brasileiro por ser tão exigente, por ser tão ávido por novidade, que isso nos ajuda muito. Isso nos puxa a ser melhores cada vez mais. E isso ajuda também ao nosso produto ter uma penetração tão grande no mercado. E na sua concepção, assim, ou até se você puder compartilhar algo além, assim, com respeito à estratégia da marca, os fones Open Ear, eles vão desempenhar um papel mais estratégico, assim, mais decisivo na JBL daqui em diante? Ou é algo mais experimental do momento mesmo? Eu tenho certeza que eles vieram para ficar. Essa é a primeira resposta. E a segunda resposta, eu acho que, na medida em que as pessoas forem experimentando, vai haver uma migração natural para certos momentos da sua vida utilizarem o Open Ear. E outros momentos da vida ele vai querer um fechado porque ele quer se fechar em si mesmo. Porque o headphone, ele permite essa experiência da pessoa estar consigo mesmo e a pessoa se encontrar. Para isso, o tradicional, o que é fechado e que tem a noise cancelling, é o ideal. De repente você está dentro de um ônibus e você quer se isolar ali dentro no seu trajeto. Perfeito. Pega um fechado com noise cancelling e você vai ter uma experiência fantástica. Agora, você vai passear, você está com amigos, até você está dentro de casa. Eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui. Por exemplo, meus filhos adolescentes, eu dei para eles Open Ear e estou pedindo para eles usar e eles adoraram. E tem uma grande vantagem que quando está na hora de chamar para eles virem para o almoço, eles conseguem escutar. Então, tem situações que realmente o Open Ear é a melhor solução. Legal, Rodrigo. Agora, só pra gente finalizar mesmo, esse momento de você mandar uma mensagem pra quem tá ouvindo, pro consumidor final aí, se quiser falar alguma coisa, agora é a hora. Olha, tudo que eu tenho a falar nesse momento é agradecer. Os nossos consumidores fazem nós sermos melhores cada dia. Eles recebem muito bem as novidades que a gente traz, a gente aprende muito com eles e o Brasil acaba sendo até esse laboratório fantástico onde nós lançamos todas as novidades. Para vocês terem uma ideia, alguns produtos estão sendo lançados primeiro no Brasil do que no resto do mundo, até porque o mercado espera por isso e porque isso serve de referência para outros mercados fora do Brasil. Então, o nosso sentimento é de gratidão para os consumidores brasileiros. Perfeito. Então, muito obrigado pela sua participação hoje e até a próxima. Muito obrigado. Sempre muito bom falar com o Canaltech. Obrigado. Vamos agora para o Giro de Notícias. A corrida pela inteligência artificial pode até atrasar o próximo iPhone. Segundo informações atribuídas à Pegatron, fornecedora da Apple, a falta de chips e memórias pode fazer o iPhone 18 convencional ficar só para o início de 2027. Isso porque data centers de IA estão aumentando a disputa por componentes avançados. Já os modelos 18 Pro e Pro Max continuariam previstos para setembro desse ano, com a Apple priorizando os aparelhos mais caros, enquanto a oferta de peças estiver limitada. Por enquanto, a empresa não confirmou nenhuma mudança no calendário. Sabe
Sabe quando você pede comida por delivery e ela chega fria, enquanto a bebida já não está mais gelada? A chinesa JD quer resolver esse problema durante a própria entrega. A empresa começou a usar uma caixa inteligente para delivery que controla a temperatura dos pedidos no caminho. Ela tem 2 espaços separados. Um mantém a comida quente, entre 40 e 55 graus, e o outro conserva bebidas e alimentos frios. Assim, o entregador consegue levar os 2 ao mesmo tempo, sem misturar as temperaturas. A caixa ainda usa luz ultravioleta para desinfecção e já começou a circular em algumas cidades da China. E conversar com o ChatGPT está ficando cada vez mais parecido com falar com outra pessoa. O novo modo de voz consegue ouvir e falar ao mesmo tempo, o que deixa a conversa mais natural e permite até interromper a IA no meio de uma resposta. O recurso também pode funcionar como tradutor em tempo real, mostra a transcrição da conversa na tela, continua funcionando mesmo com o celular bloqueado ou enquanto você usa outro aplicativo. A novidade está disponível no Android, iPhone e também pelo navegador. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Natan Vieira, Bruno Bertonzin e Viviane França. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Straza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!